Olá, muito boa noite, meus amigos, muito boa noite a todos e todas que já estão nos assistindo aqui, seja pelo YouTube, pelo Facebook e também pela transmissão da nossa TV Mar. Quero mandar um abraço especial ao pessoal da TV Mar, da direção da TV Mar, nosso amigo Marcelo, o Alan, o pessoal que trabalha as questões técnicas lá. Hoje, dia 2 de setembro, parece que voou 2021, né? Passou muito rápido, nós estamos chegando já em setembro, próximo ao dia 7 de setembro, data de comemoração da nossa pátria. No dia 20, vamos celebrar também as tradições dos povos gaúchos. E nós estamos entrando no ar do nosso tradicional programa Liberdade de Opinião. Os termômetros marcando 16 graus, quando são exatamente 21 horas. E nesta quinta-feira, que é chuvosa na cidade do Rio Grande, aliás, estão falando que nós vamos ter nos próximos dias chuvosos. Infelizmente, vamos ter que conviver com essa intempérie. Mas eu quero aqui, de imediato, saudar o nosso querido companheiro integrante tradicional do programa, Tiago Teles. Boa noite, meu querido companheiro Tiago Teles. Satisfação tê-lo aqui em mais uma edição do Liberdade de Opinião. Boa noite, Halley. Boa noite, Paulo. É muito bom ter o senhor aqui. E boa noite a todos e todas que nos assistem pelo Facebook, YouTube e TV Mar. E gostaria de dar um recado que agora nossos programas estão também no Spotify, pelo formato de podcast, que vocês vão poder estar conferindo sempre 1 hora após o programa. Perfeito, Tiago. Tiago, eu quero aqui recomendar, você que é informação da cidade do Rio Grande, dos mais diversos temas, dos temas mais importantes da cidade, acesse lá a página do Tiago Teles, Tiago com TH, Teles com 2 Ls. Como você já anunciou, está com a gente hoje especialmente porque Laís Lacerda teve um problema em relação à sua escala de plantões, não vai poder estar com a gente, infelizmente, deve voltar numa próxima edição do Liberdade de Opinião. Está com a gente o nosso querido Paulo Rodrigues. Muito boa noite, Paulinho. Boa noite, Halley. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando esse já tradicional espaço de debate, de informação aqui das redes sociais. E lembrando, né, o Halley, Tiago, que nós estamos entrando hoje um mês também de bastante reflexão, Setembro Amarelo, né? Onde um mês que mais do que nunca nós precisamos conversar muito sobre esse tema, que é o tema da questão do suicídio. Então, um bom início de programa para nós e um bom debate, boa conversa e boa interação. Muito obrigado, Paulo. Eu queria trazer a primeira questão aqui de hoje, uma questão importante, né? Eu introduziria fazendo o seguinte questionamento, né? Até que ponto a palavra vale na política? Essa é a pergunta que eu quero fazer aos meus debatedores aqui. Até que ponto a palavra tem valor na política? E aí estou me referindo exclusivamente ao governador Eduardo Leite, que quando estava em campanha prometeu não privatizar a Corsã. E o que nós assistimos de forma triste, lamentável, foi um processo, primeiro, de cortar o direito que a população gaúcha tinha de opinar sobre isso, porque no texto da Constituição estava dito que privatização somente com consulta ao povo do Rio Grande do Sul. E depois a votação esta semana que autoriza o processo de privatização da Corsã. Aqui, eu vejo aqui na tela, figura conhecidíssima, Paulinha, até vou começar contigo, o deputado Frederico Antunes, foi líder de governos como o do Brito, Rigoto, governos que tentaram privatizar e vender a Corsã. E agora parece que ele conseguiu, passados quase 30 anos, mais de 20 anos, ele consegue aí o seu intento, que é vender. Mas a grande manchete é essa. Até que ponto vale a palavra na política? E lembro do governador Eduardo Leite, você recupera aqui a imagem, enquanto eu provoco vocês nesse debate. Eu lembro do governador Eduardo Leite,
na campanha se comprometendo a não privatizar. Paulo Rodrigues, vale tudo para ganhar uma eleição? Depois que ganha, a palavra não tem mais nenhum compromisso, Paulo? Halley, Tiago e todos e todas que nos assistem. Realmente isso é um absurdo, porque as questões que são colocadas, e tu colocas com propriedade, a política ela tem que se pautar pela palavra, por aquilo que tu coloca. Por isso que a gente defende que a eleição ela se dê através de um programa de governo. Agora, tem uma outra questão, Halley, colocado aí, que é o seguinte: diga-me com quem andas, que te direi quem és. E o governador Eduardo Leite, na campanha, ele andou com Bolsonaro, que todos nós sabemos não tem palavra, e se aliou, e o próprio Antunes, que apareceu aí, outros deputados, que já antigamente fizeram movimentos nesse sentido de privatização, dizer uma coisa e fazer outra. O próprio governador Antônio Brito, que tu citasse, é um exemplo. Mas nós temos outros exemplos aí de governadores nessa linha dos partidos conservadores que fizeram isso. Agora, a questão específica da Corsã, não só da Corsã, mas principalmente a questão da Corsã, ela é um absurdo, porque ela coloca, primeiro por ser um bem essencial, que é a questão da água. A água, ela já é e será nos próximos anos o maior bem de disputa. Não é por acaso aí as brigas dos grandes países para a questão das águas, né? Então, isso é uma questão. A outra questão é que a questão da Corsã, ela é, constitucionalmente, ela é uma questão que os municípios têm que discutir. Envolve a questão da discussão dos municípios. Então, o governador, além de não cumprir a palavra, passa por cima de um processo de discussão dos municípios e da comunidade gaúcha. E aqui eu faço um gancho, se tu me permites, Halley. As entidades sindicais que se mobilizaram, elas não pararam ainda, né? Além do processo judicial de movimentação que os sindicatos estão fazendo para que essa questão, esse atropelo legal e político que o governador fez, não aconteça. E também está sendo organizado o plebiscito popular, que vai acontecer agora em outubro, que é todo um processo de mobilização para que a sociedade gaúcha tenha consciência dessas questões que estão acontecendo. Agora, realmente, isso que tu coloca da questão da palavra é um absurdo, porque nós estamos num momento em que a mídia tradicional trabalhou e muito essa questão de demonizar a questão da política. E a política é algo sadio, a política é bom, a política é a busca do bem comum. E nós não podemos deixar que políticos desse feitio façam com que manche essa questão que é prioritária, que é a política que todos nós devemos fazer e ter bons políticos que façam isso. Na tela está a frase que o governador Eduardo Leite usou na sua campanha política. Ele disse textualmente: no meu governo, Corsã e Banrisul continuarão público. Tiago Teles, não lhe parece que nós precisamos amadurecer novos instrumentos na política que possam responsabilizar políticos que falam uma coisa na campanha e fazem outra no governo? É verdade, Halley. Tu faz um apontamento muito importante e o Paulo também faz outro muito importante. O teu é a questão da palavra. Nós podemos não ter um centavo no bolso, mas quando temos a palavra, nós conseguimos tudo. E a palavra é o que move as pessoas, é o que move a política. As pessoas, elas escolhem os representantes com base naquilo que eles prometem para fornecer à comunidade, fornecer à população, proporcionar à população. E o Eduardo Leite é um homem sem palavra, um covarde, na verdade. Porque o Paulo muito bem coloca, a água, daqui a alguns anos, logo ali, vai ser o novo ouro. Vai ser o novo ouro da nossa terra. E hoje, o Eduardo Leite entrega o bem mais valioso, que é nosso, para empresários que vão transformar o nosso ouro, nosso bem precioso, fonte de vida, em um objeto lucrativo. E aí é bom salientar que o Eduardo Leite ficou feliz com a aprovação na Assembleia da questão da água,
Mas feliz, qual o motivo dessa felicidade do Eduardo Leite? Seria porque agora o serviço vai ser precarizado e a água não vai ter a mesma qualidade? As pessoas devem entender uma coisa que eu me peguei observando essa semana, alguns comentários, que não é porque às vezes a gente paga um pouco mais caro a tarifa da água, ou que ela cai um pouco de qualidade uma vez, outra, que nós temos que querer a privatização. A privatização é muito pelo contrário disso. Esses problemas não vão desaparecer privatizando uma estatal. Pelo contrário, vão piorar ainda mais o serviço e o atendimento ao público, principalmente as comunidades de periferia, os quais não têm valor para esses empresários, para essas empresas que vão acabar comprando a Corsã. Mas como o Haley muito bem conhece, nós temos um contrato e temos que pressionar para que esse contrato seja cumprido. Tiago, você que falou do contrato, eu já estou colocando na tela este que será o centro do debate aqui na cidade do Rio Grande nos próximos períodos. E vou partir daí, lhe provocando, depois quero escutar o Paulo também. Nós tivemos a assinatura de um contrato recentemente, aonde existe a previsão lá na cláusula 30ª de que, andando aqui um pouco no contrato, a delegação extingue-se, ou seja, termina a questão da delegação com a extinção da Corsã, não seria o caso? Letra H, Corsã deixar de integrar a administração indireta do Estado. Ou seja, se não fizer mais parte da compreensão do Estado, for privada, a Corsã perde o serviço aqui na cidade do Rio Grande. E aqui tem já as consequências. Extinta a delegacia da prestação de serviço, haverá imediata assunção do mesmo pelo município. Aqui está dito o seguinte, se a Corsã for privada, o município vai tomar o serviço de volta. Este é o grande debate. Por que este é o grande debate, Thiago? Porque há uma pressão para que o prefeito altere esta cláusula de próprio punho, através de um ato de próprio punho, sem discussão na Câmara de Vereadores. Lembrando, este contrato foi discutido na Câmara de Vereadores. Mas há uma pressão, há pareceres, inclusive, de escritórios contratados, sustentando que o prefeito pode alterar isso aqui e mudar este contrato, dizendo que pode permanecer um serviço privado. Ora, o contrato foi assinado, e aqui está dito de forma clara, se não for a Corsã pública, se for privado, tem que ser extinto e o município passa a administrar o serviço. Como é que você analisa esta questão, Tiago Teles? É uma questão muito importante, né, Haley? E nós temos que, a população tem que se movimentar e pressionar, porque eu gosto de pensar assim, a população, muitos, esperam que a oposição na Câmara se movimente, mas não podemos esperar os próximos 4 anos para conseguirmos maioria e assim nós podermos ir contra pautas que vão desfavorecer a comunidade. A oposição somos nós, nesse momento, e nós temos que nos mobilizar e ir atrás para impedir que esse tipo de assinatura, canetaço, ocorra e prejudique a nossa comunidade. Paulo Rodrigues, tema central do debate a partir de agora vai ser como o Rio Grande vai se comportar. Acabei de exibir na tela aqui que o contrato fala em Corsã pública. Há boatos de que o prefeito pode, num ato unilateral, chamado ato mano militare, determinar a alteração disso e ficar com o serviço privado. Outros defendem a tese de que isso tem que ser feito um debate na Câmara de Vereadores, com a sociedade rio-grandina. Como é que você vê este debate importante, Paulo Rodrigues? Sem sombra de dúvida, ele é importante por vários motivos, né? Primeiro, porque a constituição desse contrato, que tu acabaste de mostrar, que foi um dos melhores contratos feito entre os municípios e a Corsã. Na época, o prefeito Alexandre chamou para si esse processo de discussão, que além da Câmara Municipal, além do Legislativo Municipal, também teve o envolvimento da comunidade rio-grandina, porque assim requer a confecção desse tipo de contrato. O próprio contrato, ele prevê
uma comissão tripartite, tem representação da comunidade, representação da Corsã e representação do município, que discute para onde vão as verbas para serem aplicadas aqui no município. Então, essa é a Constituição. Então, como é que nós vamos desfazer um contrato que teve todo esse processo de discussão simplesmente porque o governador de plantão decide que tem que entregar esse patrimônio para a iniciativa privada e entregar da forma mais rápida possível? Então, eu acho que nós precisamos, primeiro, a comunidade ela tem que se mobilizar, porque esse contrato não é um contrato do prefeito Alexandre, então, que assinou, é um contrato da comunidade rio-grandina, que já constituiu, inclusive, benefícios para a comunidade rio-grandina. Processo de esgotamento aqui no município, questão de obras que aconteceram aqui, que beneficiaram um grande número de pessoas aqui da comunidade rio-grandina. Então, o contrato é da comunidade. O contrato, como eu disse anteriormente, ele tem uma comissão com representação eleita da comunidade. Então, essa comissão tripartite, ela tem que se posicionar também. Eu acredito que o pessoal ligado aos movimentos da social já estão se pronunciando. E, por último, Rally, o prefeito municipal, ele tem que se pronunciar em relação a isso. Não por uma questão de que ele é o chefe do executivo, por uma questão legal, mas porque o contrato, ele é um contrato que traz benefícios ao município. E se não for rompido esse contrato, o município será lesado. Então, essas questões têm que ser discutidas. Isso tem que ser discutido. Tem que ter a posição do prefeito. O legislativo ele tem que se pronunciar, porque o legislativo ele não pode deixar de que algo que é papel dele, papel do legislativo municipal, deixar que agora que um grupo que foi contratado a peso de ouro pelo governo do estado, simplesmente dê um parecer, um escritório privado, dá um parecer dizendo, não, tudo que vocês fizeram está errado. A interpretação agora da lei é essa. Não pode, porque isso prejudica a maioria da nossa comunidade. Paulo, para fechar esse assunto, quando são 21h16 desta quinta-feira, nesta edição do Liberdade de Opinião, quero agradecer aqui a participação dos diversos internautas. Ricardo Amaral, o doutor Ricardo aqui mandando uma flauta, dizendo que o Grêmio perdeu para torcedores vândalos. Obrigado aí a Juliane, a Nath Oliveira, o Gilmar Giba Pinheiro, o David Montenegro, o Edinho Lopes, a Lourdes Mendonça. Obrigado a todos e todas que estão interagindo com a gente aqui. Para fechar esse tema da Corsã, lembrar que Rio Grande é uma das meninas dos olhos, né? Uma das joias da coroa. As empresas privadas vão vir por quê? Porque aqui se arrecada muito. Então, quando falamos, por exemplo, do tema da possibilidade de municipalizar o serviço, nós temos que ter claro que há viabilidade, porque se arrecada muito no município do Rio Grande, e, portanto, por isso, esse contrato que o Paulo referia é um contrato que prevê investimentos, ampliação de rede, né, melhoria de serviço, e que, se for público, é viável pelo aquilo que se arrecada em termos do que é cobrado aqui no município do Rio Grande. Fechando o tema, eu quero trazer aqui o tema que foi palco hoje de muita repercussão, né? Aliás, ontem e hoje, muitas notícias em cima desse tema, que tem tudo a ver. É preciso lembrar aqui que há diversos pontos de conflito sobre o tema de fake news, de ataques às instituições democráticas. Há um famoso inquérito no Supremo Tribunal, o qual já teve prisão de deputado federal, que estimulava violência, estimulava ocupação de espaços lá do Supremo Tribunal Federal. Aliás, né, veja a estratégia, isso nós abordamos aqui no programa, né? A estratégia bolsonarista. Primeiro o culpado era a esquerda, era o PT, depois era o parlamento, agora é o STF e os governadores, né? Então sempre há um trabalho de desestabilização. Não é à toa isso faz parte de uma estratégia. Mas nesse contexto todo, foi aprovada a nova Lei de Segurança Nacional. É importante lembrar que a lei que estava vigida até então, e o presidente Bolsonaro tentou enquadrar algumas pessoas nesse sentido, era uma lei de 1983, uma lei que tinha ainda resquícios da ditadura militar.
em que pese, antes de 83, nós tivéssemos uma lei de segurança pior do que a de 83. 83 deu uma melhorada, mas ainda tinha um resquício da ditadura militar. Mas foi aprovada, então, a nova lei, a Lei 14.197. Mas o ponto de discórdia foi o veto que o presidente Bolsonaro estabeleceu. O que ele vetou, Paulinho? Nosso Paulo Rodrigues. Ele vetou o texto que fala da comunicação enganosa em massa, a fake news. E aí, Tiago Teles, eu quero já introduzir a pergunta. Bolsonaro, ao vetar o artigo que proíbe fake news na nova Lei de Segurança Nacional, não está fazendo uma pena de confissão, porque a sua ação política dialoga muito com fake news? Tiago Teles. Com certeza, com toda certeza, Halley e Paulo, ele está tentando defender aquilo que ele pratica, que é a fake news. Foi como ele se elegeu, foi como o Sérgio Moro fez o que fez com o presidente Lula, e é como o governo Bolsonaro trabalha durante toda a campanha, né? Criando fake news, então ele veta para tentar se proteger, porque ele não sabe fazer nada além de mentir para a população e enganar. E se isso fosse aprovado na íntegra, com certeza no dia seguinte ele já estaria cometendo um crime. E todo mundo sabe disso. Paulo Rodrigues, a nova Lei de Segurança Nacional e o veto à fake news. Aliás, Paulo, tu que é um profundo conhecedor aí da comunicação, né, radialista, trabalhou também, né, em assessoria parlamentar. Paulo, este tema é um tema não tão novo, mas que mudou a política, né? O tema da fake news, da mentira. Porque antes você tinha o quê? Você tinha até elementos de falsidade na política, as manchetes falsas, né? As capas da Zero Hora, as capas de alguns jornais, mas você identificava. Hoje você tem uma fake news potencializada. A eleição de 2018 foi baseada em fake news, né? Este é um tema que deveria estar presente na Lei de Segurança Nacional e é o tema que todos os dias gera conflito entre os poderes. O Bolsonaro se alimenta de fake news, Paulo? É um absurdo, né? Está sendo colocado pelo presidente Bolsonaro. Na verdade, o Halley, Thiago e quem está nos acompanhando, quando o presidente ele veta esse artigo, na verdade, ele está querendo institucionalizar, legalizar algo que ele pratica no dia a dia. Na verdade, esse é o recado que ele está colocando, ele está querendo legalizar algo. Aqui eu quero fazer um link com o que nós conversávamos antes, né? Por exemplo, a política ela tem que ser feita baseado na palavra, no fio do bigode, como se dizia antigamente, na transparência, e é isso que as eleições dos últimos períodos, não só aqui no Brasil, né? Nós acompanhamos pela grande mídia as eleições dos Estados Unidos e alguns países aqui da América Latina, onde a questão da mentira, ela tem sido o conteúdo principal para tu chegar ao poder, o que é um absurdo, né? Então, esse movimento do presidente Bolsonaro de veto, justamente nesse artigo da questão da disseminação da mentira, ele dá um recado claro, ou seja, que a minha prática, o que eu estou fazendo até o presente momento, eu quero que isso seja institucionalizado e, mais do que isso, não quero que tenha nenhum dispositivo que possa eu sofrer algum tipo de sanção por estar fazendo além de ser uma ilegalidade, uma imoralidade do ponto de vista da constituição de uma política verdadeira, de uma política que busque efetivamente o bem comum, onde a disputa se dá em torno de projetos e não em termos de factoides que são criados aí diariamente pelo governo, inclusive usando a estrutura governamental, né? Tem inquéritos, inclusive, no tribunal, no STF, que coloca, inclusive, que o próprio gabinete da presidência da República, computadores e etc., sendo usados para disseminação de mentiras. E só para essa questão da mentira é uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir, Halley e Thiago e quem está nos assistindo. Ela é danosa porque muitas vezes a fake news ela desmoraliza algumas pessoas e depois o retorno que aquela pessoa que foi desmoralizada
quando ela vai reparar esse dano, já é tarde demais, né? Então, além do prejuízo do ponto de vista da política, tem um prejuízo moral para as pessoas que são atingidas por esse tipo de coisa. Na verdade, este elemento da mentira, para a gente passar uma régua nisso, ele infelizmente sempre esteve presente no ambiente político. Mas o que me parece que inaugura o bolsonarismo é turbinar e multiplicar formas de espalhar isso. Nós abordamos aqui numa das edições do Liberdade de Opinião, com a presença do Guilherme Cury, né, os grupos que vieram da Europa aqui fazer treinamentos sobre teses que deveriam ser espalhadas. Nós fizemos isso, que é uma reportagem do The Intercept, que apresentou aquele articulista responsável pelo The Intercept, onde ele colocava essas questões que foram bases para a disputa de 2018, o tal do kit, né, e outras questões que foram usadas de forma turbinada na campanha. E aí o desafio é esse, como é que tu trabalha isso que você falou, Paulo, a informação de tal maneira que cause o menor estrago possível. É difícil, porque se você pegar, por exemplo, essa questão do WhatsApp, né, uma mentira contada vai formando opinião, e hoje, por exemplo, tu não consegue dialogar com setores bolsonaristas mais radicais, porque fecharam a opinião, entendeu? Por conta de montar uma conclusão psicológica em cima de mentiras, de falsidade, né? O que nós podemos dizer é que quando nós olhamos para a economia e olhamos hoje 19 milhões de pessoas passando fome, 14 milhões de desempregados, a gasolina a R$7, o Brasil no buraco que está, e nós começamos a entender o que é concreto, que não é mentira, o que é vida real, né? E também falando sobre vida real, quero trazer aqui uma notícia de alguns minutos atrás que surpreendeu a todos. Quem não conhece esta figura aqui? Quem não conhece, eu vou apresentar. O conhecido senador Marcos Rogério, que teve um assessor, né, preso por suspeita de tráfico de drogas. A PF prende assessor de Marcos Rogério. Aponta a Polícia Federal que prendeu nesta quarta-feira assessor do senador Marcos Rogério, do Democratas, durante operação que visa desbaratar o esquema de tráfico de drogas. O nome dele é Marcelo Guimarães Cortes Leite. Surpreendente você que acompanha de perto a CPI, Thiago Teles, você sabe o papel de Marcos Rogério. Marcos Rogério é o cara da CPI que defende com unhas e dentes o governo Bolsonaro. Surpreende, né? E parece que estremece um pouco a condição de Marcos Rogério na CPI, né, Thiago? Surpreende bastante, porque o discurso dele é um discurso conservador, como ele mesmo diz, da família, pátria, e agora é pego com assessor. Eu brinquei com o Halley em off hoje, porque era tanta informação hoje que chegou, que agora essa daí eu nem cheguei a acompanhar ela na íntegra. Mas é importante ficar ligado no desenrolar desse acontecimento, porque o Marcos Rogério é um defensor do Bolsonaro, como tu mesmo disse, e ele banca sendo o correto sempre, né? Claro que a gente, às vezes, pode... ninguém está isento de contratar uma pessoa, de ter um assessor que acabe caminhando por outros rumos. Ninguém está isento disso. Porém, ele é o todo certo, né? E é aquilo, vai vendo, Brasil, vai vendo. Que é o slogan dele, que ele gosta. Vai vendo, Paulo Rodrigues. E aí, Paulo? Verdade. Não, e essa questão do deputado, eu acho algo que tem que ser muito bem analisado, averiguado pela Polícia Federal, porque não é a primeira vez que a questão de drogas aparece perto ali do Palácio do Planalto. Nós temos até hoje ainda com poucas explicações, né? O militar que foi pego na comitiva presidencial, preso, né? Na comitiva presidencial, com a questão de droga. E as informações que se teve, meios de comunicação e pelo inquérito preliminar da Polícia Federal, é de que não era apenas uma coisa casual, ou seja, era uma quantidade significativa que configurava tráfico, né?
Então, essas questões ela tem que ser bem analisadas. Não é a primeira vez que aparece esse tipo de mercadoria nas bandas do Palácio do Planalto. Você sabe quem é esta figura aqui que está ao lado do presidente Bolsonaro? Sabe quem é? Esse é o ministro da Educação, ministro Milton Ribeiro, que tem disparado verdadeiras pérolas, né, Tiago e Paulo? Né? Chegou a dizer que universidade é para poucos, por uma elite, né, rompendo tudo que se construiu aí ao longo dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, que ampliou a possibilidade de universidade para os mais pobres, para os filhos de trabalhadores. A gente assistiu filho de empregada doméstica se formando nas universidades. A política do Milton, deste ministro, que muitos nem sabem quem é, a grande maioria não sabe quem é dizer o seguinte, que a universidade é um espaço para poucos. Outra frase que este ministro cunhou recentemente, Thiago, é de que os portadores de deficiência, né, eles atrapalham o ensino. Então, é uma pérola atrás da outra. Né? Infelizmente, nós vivemos um verdadeiro retrocesso na educação no nosso país. E, para fechar essas notícias que são terríveis, a gente tem essa notícia aqui. Enem tem queda de 77% de inscrições de estudantes pobres. É triste, porque nós estamos vendo um retrocesso do acesso à educação superior. Né? A gente vê uma diminuição de 77% daqueles que poderiam sonhar com acesso à universidade, sonhar com o ensino. É triste ver este retrocesso, né, Tiago? É completamente triste, Rally. É muito triste, principalmente que há uns anos atrás, quando eu comecei a cursar engenharia bioquímica na FURG, veio o Ciências Sem Fronteiras. E ali eu sonhei assim, ó, pá, vou conhecer o exterior, vou estudar no exterior, vou ter uma oportunidade. Logo depois veio o golpe, e aí o Ciências Sem Fronteiras acabou. Muitos estudantes ficaram sem as bolsas para estudar no exterior e cada vez mais arrocharam a educação no nosso país. E o Milton Ribeiro, ele é um olavista. E o Olavo de Carvalho sempre defendeu que a universidade é o ponto-chave para acabar com a esquerda no país. E uma maneira de fazer isso é afastando o pobre da universidade. E é exatamente o que ele tenta fazer. E agora, com esses números de 77% dos pobres que não puderam, que teve uma queda, isso é muito lastimável, isso. Porque a gente viu, como tu mesmo falaste, Rally, filho de empregada doméstica se formando na universidade, se formando médicos, famílias que tiveram a honra de ter o seu primeiro familiar formado com diploma. E agora a nossa educação por esse ministro está sendo resumida a isso. E uma coisa que eu gosto de ressaltar, e é muito bom para a gente ver, bota ali na internet e vai ver as Olimpíadas, como estão os nossos atletas paralímpicos, um exemplo para o nosso país, porque as pessoas vão dizer, mas é diferente que as Paralimpíadas e Paralimpíadas. Mas a competitividade é a mesma. A competitividade é a mesma. E eles dão muito orgulho para o nosso país. Eles não atrapalham em nada. Pelo contrário, eles nos ensinam a crescer cada vez mais. Perfeito, Thiago. Quero provocar o Paulo também neste debate. E nós acompanhamos aqui o processo de expansão da universidade, né, Paulo? Comandado aí pelo reitor João Carlos Brancozan, depois a reitora Cleusa, né? Figuras importantes na ampliação. A Universidade do Rio Grande, por exemplo, ela mais do que dobrou de tamanho, se expandiu na região, chegou a São Lourenço, Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha, né? Dando oportunidade, sim, democratizando aquele espaço, pois o ministro simboliza uma política que retrocede nessa expansão. E a gente poderia pensar, não, mas então eles vão apostar no modelo das formações técnicas. Mas, ao mesmo tempo que ele restringe, Paulo, a universidade, não tem nada do ponto de vista de fortalecimento do ensino técnico. Na verdade, a política de educação, a partir do momento que tu não sabe o nome do ministro da Educação, demonstra o quanto
inexiste ação política na educação neste período, né, Paulo? Com certeza. E isso é uma política que, bem disse o Tiago, né, é uma política excludente, ou seja, quanto menos pessoas tiverem acesso à educação, são menos pessoas esclarecidas, é mais fácil de fazer o processo de manipulação. Então, isso é um jogo que trabalha muito bem isso que a gente tem que estar atento. Quanto à questão essa questão da isenção, eu não cheguei a acompanhar, mas a informação que eu tenho é que a UNE, se não me falha a memória, tinha entrado na justiça no sentido de garantir essa questão da gratuidade. Eu não sei o resultado, se tem alguma ação, o resultado dessa ação, mas, ou seja, as entidades estudantis não ficaram quietas diante disso, tem ações para isso. Eu não sei se conseguiram ou não saberia dar essa informação, mas é importante a gente ficar atento se teve ou não algum ganho nesse sentido. Quanto à questão a aposta do governo, investimento do governo no ensino superior, isso não é o que o governo Bolsonaro está fazendo agora, é uma prática dos governos conservadores de direita. Quem não lembra, talvez eu que sou dos mais antigos aqui, o Halley, não sei se tanto, e o Tiago, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, a Câmara Municipal de Rio Grande, ela fez uma audiência pública a pedido da Universidade do Rio Grande, porque a universidade pedindo ajuda à comunidade. Ou seja, na época do Fernando Henrique Cardoso, a Universidade do Rio Grande não tinha dinheiro para questões do custeio. Exemplo dado pelo reitor da época, na audiência pública na Câmara, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico na universidade. Nós tivemos os governos Lula e Dilma, a mudança, e o Halley acabou de dizer aí, a mudança que teve na questão da universidade, o crescimento que teve a nossa universidade. Mas não um crescimento para poucos, um crescimento para muitos. Pessoas que não tinham condições financeiras de pagar uma universidade tiveram acesso. E para isso foram feitos vários programas para as pessoas terem acesso. Como também trabalhando essa questão de pluralidade dentro da universidade, acesso de negros, índios dentro da questão da universidade. Então, isso são questões que hoje esse governo está voltando ao que era anteriormente, o governo do Fernando Henrique Cardoso, que prioriza, inclusive, as universidades particulares. Hoje, tu ouve de algumas pessoas, e aqui eu concluo, Halley, pessoas dizendo, olha, eu estou conseguindo fazer meu curso porque as universidades à distância diminuíram a mensalidade. Eu pagava R$300 por mês, hoje eu estou pagando 150. Isso é um absurdo. Por que as universidades à distância estão diminuindo o valor dessa mensalidade? Porque o dinheiro que está saindo das universidades públicas está indo para essas universidades que hoje estão cobrando. Ou seja, o acesso que era público, hoje está sendo privado e diminuiu o preço dessa sensação de mais gente fazendo a universidade, mas paga. Isso é um absurdo. Aqui, vamos interagir aqui com os nossos internautas, né? Dizendo o seguinte, participação aqui, deixando de forma muito clara. Diante da crise da inflação descontrolada de Guedes, que levou o Chile à desgraça social crescente agora no Brasil, a campanha nacional de abastecimento Conab já estima que o brasileiro consumirá neste ano a menor quantidade de carne vermelha nos últimos 25 anos. Bolsonaro vê sua popularidade despencar diante de medidas contra a pandemia e de degradação total do cenário econômico. Essa lógica foi a que levou o ANEEL a repartir o repasse do último aumento das bandeiras. Aliás, nós comentamos já isso aqui, né? Uma grande contradição. O lema era: nossa bandeira não será vermelha, mas, infelizmente, a bandeira dos brasileiros será vermelha na conta de energia elétrica. Pagaremos mais caro, já estamos pagando no combustível, o feijão está mais caro, o arroz está mais caro, né? O que mostra o grau de retrocesso e, o pior, o grau de cada crescente, né, de repulsa ao governo. Eu vou trazer para vocês, eu quero ir escutando aí o Tiago com relação ao comentário do internauta, vou trazer para vocês o levantamento sobre a rejeição do governo Bolsonaro, Tiago. Não, o comentário dele foi muito feliz, ele aponta
problemas evidentes no nosso país, e é bom lembrar que nós temos crianças roendo ossos hoje para o bem de se alimentar. É inadmissível que num país rico como o Brasil, crianças, famílias tenham que roer ossos, roer a carne dos ossos para poder se alimentar. Isso é inadmissível. E com isso vem a alta da luz, vem a alta do preço da carne, vem a alta do combustível, que leva o resto todo junto. A bandeira não será vermelha? Será que esse mesmo é o lema que nós devemos levar? A bandeira é vermelha na conta de todos os brasileiros e brasileiras praticamente hoje. E isso é que é triste. Ver criança, em vez de estar tomando iogurte, comendo bolachinha, comendo fruta, ter que roer osso, comer sopa de tutano para poder sobreviver a essa situação que a gente vive hoje. Paulo Rodrigues, o apoio de Bolsonaro a cada nova pesquisa despenca. Poder 360 informa hoje a aprovação do governo vai ao mínimo. 27% das pessoas aprovam o atual governo. 63% desaprovam. Salvo o melhor juízo, esse índice já é um dos piores índices da história. Não, acho que o Collor tem um índice parecido antes de sofrer o impeachment, mas a população rejeitando o governo não é para menos. Aqui os internautas interagindo, né, colocando uma série de questões que nós estamos vivendo, sentindo na pele. Aproveito a oportunidade também para dar uma boa noite ao nosso vice-presidente da OAB, interagindo com a gente aqui, o Ari Silva. Obrigado. Uma boa noite a todos aqui que estão mandando mensagem. A gente não está conseguindo exibir as mensagens todas, mas agradecer aqui a participação. Paulo, esses números mostram o quanto é desastrosa a condução da política nacional, né, Paulo? Não, desastrosa, e ela vem de encontro aos anseios da maioria da população. As pessoas estão se dando por conta do aumento do desemprego, as pessoas estão se dando por conta que antes ia no mercadinho, conseguiu com aquilo que recebeu comprar arroz, feijão, um pouquinho de guisado, hoje não conseguem mais fazer isso, né? Então, essas questões estão repercutindo. A política hoje do governo Bolsonaro, ela está batendo, inclusive, naqueles que, de forma enganosa, através das fake news, fazendo um link com aquilo que nós discutimos antes, as pessoas estão se dando por conta de que o governo ele não está atendendo as questões básicas da população. E sem contar a questão da pandemia, da forma como está tratando a questão da saúde. Mas tem outras questões de políticas que vinham até então através dos governos Lula, Dilma, por exemplo, na área habitacional, na área de educação, que nós conversamos agora há pouco, a questão do botijão de gás, que hoje as pessoas estão fazendo fogo para cozinhar, fazer a sua comida, porque não tem condições de comprar um botijão de gás. Então, são questões que estão batendo. E, por outro lado, o absurdo que isso está acontecendo, o Bolsonaro está cada vez mais se dirigindo para aquele público mais consolidado dele. Por isso que ele está usando algumas bravatas para desviar o assunto, né, dessa questão crucial que é a queda dele no governo, e aí fica discutindo. Nós tivemos aí, quanto tempo nós fizemos discutindo a questão do voto impresso ou não impresso, levantado pelo Bolsonaro. Questões agora que ele está querendo criar toda uma mobilização em cima do medo, da questão, por exemplo, do 7 de setembro. Então, sempre ele cria uma cortina de fumaça para esconder a sua impopularidade e esconder uma outra questão que é crucial que esse governo está fazendo através, e há pouco ali nosso internauta falava, do ministro Paulo Guedes. Uma outra questão desastrosa, que é a boiada que está passando na entrega do patrimônio público, né? São outras questões que ele acaba escondendo com essa questão da bravata. Então, essa entrega do patrimônio público e as questões que estão batendo dia a dia na porta da maioria da população brasileira, isso faz com que o governo tenha essa queda. E, obviamente, ele vai se agarrar onde? Naqueles 22% a 25% que são pessoas, digamos assim, fanáticas, que não conseguem olhar essa realidade que está na sua volta. O Clébio Souza coloca uma questão interessante que me parece que demanda uma apreciação mais específica nossa, que é sobre essa crise energética, né? Uhum. O cara que acabou com o horário de verão, hoje pede para que façamos economia de luz. Lembrando,
Bolsonaro pediu para que desliguemos aí uma luz, cuidemos um pouco de racionar, né? Mostrando que nós estamos num momento muito difícil. Não é só a bandeira vermelha. Aqui nos estados da região sul ainda não chegou a crise, mas nos estados para cima da metade sul, nós estamos com reservatórios com dificuldade, com uma falta de política para enfrentamento disso, e eu quero aqui trazer o que foi dito agora há pouco pelo ministro, né? Lá no G1, né? Algumas horas atrás, questionado sobre racionamento, o ministro respondeu: não temos como prever o futuro, ou seja, nós estamos muito próximo de um caos ou de um apagão, melhor dizendo aqui. E aí o Clébio tem razão quando coloca essas questões, não só do horário de verão, mas que não houve uma política de enfrentamento com relação à dificuldade energética. E aí eu paro para olhar, é um insucesso total, não conseguiram enfrentar uma pandemia e agora não consegue enfrentar este caos da energia, Tiago. Um apagão seria uma catástrofe para o nosso país. Não, com certeza seria uma catástrofe. E nós não estamos muito longe disso. E o fato de estarmos nessa situação que estamos era previsível. O ministro fala que não temos como prever o futuro, mas nós sabemos que para toda ação tem uma reação. E a ação que vinham fazendo, destruindo os nossos biomas para entregar os nossos biomas à agroindústria, ao agro, o resultado está aí. Essa é a reação do que está sendo feito, das queimadas na Amazônia, no Pantanal, e agora nós estamos colhendo o que foi plantado lá atrás. Eu gostaria só de lembrar e trazer uma notícia que eu li hoje à tarde, de um casal, o marido e a esposa, foram parar no hospital, na emergência do hospital, porque acabou o botijão de gás. Eles não tinham como comprar mais botijão, então estavam terminando de aquecer a comida com álcool. Causou uma explosão e eles acabaram indo para a emergência do hospital. E isso vai se tornar frequente daqui para frente. Nós vamos ver um aumento de incêndios pelas pessoas terem que fazer a janta, o almoço, com lenha, e muitos não têm fogão a lenha. A gente sabe que é caro o fogão a lenha no Brasil. Então, muitos vão ter que fazer o fogão a lenha de tijolo dentro de casa. Vai aumentar o número de incêndios, vai aumentar o número de acidentes, que isso também vai pesar e muito na nossa população. Tiago, Paulo Rodrigues, tá ruim de enxergar aqui. Eu queria, antes, Paulo, te provocar na seguinte questão. Essa é uma informação que circulou muito forte na internet, que é o gráfico de crescimento do PIB, das riquezas no mundo. E aqui eu vou colocar aqui no último trimestre, na verdade, no segundo trimestre deste ano. Portugal, por exemplo, cresceu 4,9%. Reino Unido, 4,8%. Israel, 3,6%. Espanha, 2%. Na média, Hungria, Alemanha, Estados Unidos, 1,6%. A média é de 1,6%. O Brasil, gente, está aqui, ó. Paulinho, ó, o Brasil é este vermelhinho aqui, ó. Menos 0,1%. Ou seja, o Brasil, no segundo trimestre, encolheu a sua economia. Então, quando nós estamos fazendo essa análise da crise que o Brasil está vivendo, e quando já mostramos aqui que Bolsonaro está sendo rejeitado por 67% da população, é muito reflexo disso. Paulo, você viu esta semana, os bancos, a Febraban, os empresários, a Abrimac, os produtores estão produzindo um documento crítico à política econômica de Paulo Guedes. O Centrão pede a cabeça de Paulo Guedes. Por que o posto Ipiranga não cai, Paulo Rodrigues? Verdade. E quando a gente, só antes fazer em relação ao tema anterior, uma das questões importantes que a crise energética, ela só não vai acontecer se os governos, e aí o exemplo do governo Lula e do governo Dilma, tiver uma projeção, tiver uma política de Estado para essa questão, ou seja, investimento em energias alternativas e etc., coisas que pararam, né? Então,
Pensar o futuro é não pensar um governo de 4 anos na questão energética. Tem que pensar, ter uma política de Estado para isso, coisa que vinha tendo, e nós, aqui na região, temos um exemplo aí de Santa Vitória, a questão da energia eólica, enfim, outras alternativas. Quanto a essa questão que tu colocas, Rally, isso é um absurdo. Agora, é importante a gente analisar de que por que a economia está desse jeito. Nós vimos numa política econômica trazida pelo governo Lula, especialmente pelo governo Lula, que dialogava com outros setores, né? Ou seja, a economia ela tinha uma integração com países como a Índia, como a China, a África do Sul, ou seja, uma série de economias emergentes que tu fazia com que a nossa economia ela crescesse, né? Hoje, o que o governo Bolsonaro faz? Ele praticamente está sendo, digamos assim, uma apêndice da política norte-americana, do ponto de vista da economia. Agora, tem um outro dado nessa crise econômica, que eu acho que muitas vezes a gente acaba não comentando, que com toda essa crise, ela prejudica quem? É a maioria da população. Ou seja, aquela minoria, um grupo minoritário, que são em torno de 15% a 20%, esses continuam enriquecendo. Nós tivemos, quem tiver o tempinho de dar uma olhada na revista Forbes, é isso, né? A revista Forbes, não me falha a memória, que traz ali os índices dos mais ricos, etc. Normalmente eles fazem 1, 2 vezes por ano. Nós tivemos agora, acho que foi no mês de junho ou julho, deu ali as pessoas que enriqueceram, os grupos que enriqueceram. No final do ano passado, as empresas mais lucrativas do Brasil, com toda a crise, com toda a pandemia, quem mais lucrou, das 5 empresas que mais lucraram, 4 eram bancos, sistema financeiro, e a única era a Petrobras, que também não dá para dizer que é uma empresa que produz petróleo, né? Então, estava aí os 5. As pessoas, quem aplica hoje no mercado financeiro, continua cada vez mais enriquecendo, em plena pandemia. Se for ver as famílias mais ricas, as empresas que mais lucraram, são empresas ligadas à questão do mercado financeiro. No entanto, essa economia, o Rally Deus falou agora há pouco aí, 19 milhões de pessoas passando fome e 14 milhões de pessoas desempregadas. E não está nesse índice, né, Rally e Tiago, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Tem um grupo, isso nós vamos contar as pessoas que desistiram de procurar emprego, porque os índices oficiais eles dão em número das pessoas que tiveram a sua carteira desativada, enfim. Agora, aqueles que desistiram de procurar emprego não está nesse índice, e tem um grupo significativo de pessoas que estão hoje vendendo pão de casa em casa, vendendo mel, vendendo merengue, enfim, ou seja, o cara não vai mais procurar emprego, ele está fazendo um outro tipo de alternativa. Então, esse é o resultado de uma política econômica que privilegia uma minoria lá em cima da pirâmide e não faz uma política que beneficia a grande maioria. Para isso, obviamente, tem que ter uma intervenção daquilo que muitos dizem que não gosto, que é a intervenção do Estado. Agora, não gosto da intervenção do Estado quando o Estado intervém para beneficiar a grande maioria da população, mas gosto da intervenção do Estado quando o Estado intervém para beneficiar uma meia dúzia. Por exemplo, voltando ao tema que nós discutimos anteriormente, o setor privado está aplaudindo o Eduardo Leite. Intervenção do Estado para entregar a Corsã. Aqui não tem crítica. Agora, quando tem uma intervenção do Estado para beneficiar o conjunto maior da população, aí sim o Estado é criticado. 21h52, faltando aí poucos minutos para encerrar mais uma edição do programa Liberdade de Opinião. Rapidamente, isso aqui não parece notícia velha, né? Mas é notícia nova. MP investiga fraude governador do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro. Aliás, eu ia falar Cláudio Costa, que era a oportunidade, quero aqui mandar um abraço para o nosso ex-vereador
Cláudio Costa, grande amigo, grande companheiro, 5 mandatos na Câmara de Vereadores, uma das figuras fantásticas, meu amigo pessoal, amigo do Paulinho também, e eu quero aqui no programa usar o espaço para mandar um abraço forte para aquele alemão, que é gente muito boa. Governador aqui, mais uma vez, suspeita de fraude. O Rio de Janeiro é impressionante, né? A gente é um capítulo à parte, é um volume de corrupção atrás da outra. Troca o governo, é sempre corrupção. Aliás, só tem uma governadora, eu já antecipei aqui, né? Uma governadora dos últimos 30 anos que não saiu presa, não saiu condenada, não saiu com problema na justiça. Chama-se Benedita da Silva. Depois todos tiveram problema. Todos. O Garotinho, agora o Witzel, o Cabral, todos tiveram problema. Benedita da Silva, uma negra que foi governadora, era do Partido dos Trabalhadores, esta passou pelo governo e não tem nenhuma pecha acusatória contra ela. Fica aqui o nosso registro. Mas faltando 5 minutos, 2 questões aqui. Uma para o Tiago, outra para o Paulo. Tiago, resume para nós rapidamente este debate forte que tu tem feito aí com algum vereador da Câmara de Vereadores, esta crítica importante, eu recomendo, pessoal, quer estar atento aos debates locais, acessa as páginas do Tiago. O pessoal da Câmara, ele parece que não convive, não gosta de conviver muito com a democracia, né, Tiago? O cara faz, eles gostam de fazer, sabe que eu às vezes sofro crítica, eles pegam o microfone lá, Paulinho, falam de mim, eu não tenho nem microfone para falar, é o meu espaço. Agora, quando o Tiago dispara algumas críticas, eles ficam bravos, é isso, né, Tiago? Não, exatamente, Rally. Eu assisto, eu gosto de acompanhar a TV Câmara para ficar por dentro do que está acontecendo na nossa cidade, e sempre eu tenho alguma crítica a respeito de algum posicionamento ali. E na última sessão, teve uma balbúrdia de um vereador e eu simplesmente disse que ele seria a escória da política atual, que ele não consegue representar a população e não consegue alcançar, está totalmente desconectado com a realidade e os anseios da nossa comunidade. E isso acho que incomodou um pouco ele veio contar para mim a história dele, que ele é de uma família pobre, que é uma pessoa humilde, que foi presidente da Câmara em 2014, e aí eu tive que conversar com ele e expor a realidade, porque eu acho que ele está há um bom tempo na Câmara e não está se ligando na realidade da comunidade, como as coisas são. E aí agora acho que ele acabou entendendo como é que funciona, excluiu, infelizmente, o comentário, porque não aceitou participar do debate, mas está lá no meu Facebook, para quem quiser ver a nossa conversa, o nosso pequeno debate entre eu e o vereador. Acesse lá Thiago Teles, Thiago com TH, Teles com 2 L's, e você vai ver o debate que o Thiago está fazendo com o referido vereador. Paulo Rodrigues, para fechar 4 minutos, o Grêmio cai ou não cai? Essa pergunta que está vindo aqui dos internautas, o pessoal está interagindo. Ricardo Amaral mandou perguntar, e será que é Celso Roth? Mas falando sério, a coisa está feia lá para o lado do Grêmio, um conflito, né, estabelecido ali com a brigada. Não foi diferente o Inter alguns dias atrás também, né? Vamos ser honestos aqui, vamos ser realistas, porque o futebol gaúcho teve 2 crises, o Inter mais ou menos estabilizou, mas o Grêmio está numa crise, me parece que muito difícil de sair, não cair, né? O Ari aqui já disse, o Ari gremista, né? Nosso vice-presidente da OAB, já botou aqui, Paulo, para te ajudar, não cai. Não cai. Paulinho, como é que tá vendo teu Grêmio? Tá difícil, né? Mas eu também comungo da mesma visão do Dr. Ari, de que não cai. Agora, para um time da história do Grêmio não cair, e num campeonato brasileiro que entrou com uma expectativa de ficar entre os 4 e os 6, é como se caísse, né? Um vexame, né? Um time que tem o investimento que tem o Grêmio. Agora, a questão do Grêmio e do Inter, como a questão do Cruzeiro, que possivelmente possa até cair, inclusive, para a Série C, é um debate, Rally, que nós temos que fazer do futebol competitivo hoje no nosso país, né? Futebol aquele futebol de camiseta que muitos de nós aprendemos a admirar, os mais antigos aqui, gremistas, se lembram do Baltazar, se lembram do Tadeu Ritt, se lembram de tantos outros, Hugo de Leon, pessoas que suavam a camisetas, que jogavam, e proporcionalmente ganhavam praticamente a mesma coisa do que ganham hoje, moeda do tempo antiga da moeda agora, talvez ganhasse a mesma coisa.
Mas a questão não é o ganhar, é a questão do se entregar para a questão da questão do futebol. Hoje, a forma como está sendo gestado os clubes não tem cabimento. Por exemplo, hoje a grande pergunta que é feita hoje no futebol brasileiro, e não sou eu que estou fazendo, é os cronistas esportivos aí que estão fazendo, por exemplo, da onde está saindo o dinheiro do Corinthians para investir tanto no futebol? Da onde está saindo esse dinheiro? Se não tem público no estádio, não tem, a publicidade não é tanto, não tem um grande empresário. Palmeiras e Flamengo também, mesma coisa. O Flamengo ainda tem uma justificativa, pelo menos pública, dada pelos dirigentes, de que a grande arrecadação anterior eles investiram bem e tem esse dinheiro hoje. Não sei se é verdade ou não, mas o fato é que hoje os clubes eles não têm um regramento para esse tipo de coisa e o futebol acabou ficando no segundo plano, né? Hoje a questão da venda dos jogadores, a questão... aquilo que era o esporte verdadeiro, sadio, de torcer, acabou hoje ficando, a gente não vê isso nos jogadores, infelizmente não vê na grande maioria das pessoas que dirigem o nosso futebol hoje. É verdade, Paulo. Thiago Teles, a grande pergunta que o internauta e o telespectador quer saber, gremista ou colorado, Thiago? Colorado? Eu sabia, e aí já ia até fazer a lembrança também do Escurinho, o grande Escurinho que jogou muito futebol, que o Paulo coloca muito bem isso daí, tudo que ele falou sobre o esporte, que se perdeu aquele amor à camisa do jogador, que jogava pela raça, pelo amor ao esporte, e hoje virou, parece que um mercado apenas para transportar dinheiro só, infelizmente. Agradecer a presença de todos aqui, interagindo com a gente, né? O Henrique Dias aqui deu show, aqui, vários comentários bem interessantes, Rosana Teles, né? Várias pessoas aqui interagiram, agradecer, convidar a todos e todas que volte a estar com a gente na próxima quinta-feira, às 21 horas, mais uma edição do Liberdade de Opinião. Agradecer os parceiros aqui do debate, o Paulo Rodrigues e também o Thiago Teles. Desejar um bom final de semana a todos e todas e marcar este compromisso aqui sempre de fazer o bom debate. Uma boa noite a todos e todas. Voltaremos na próxima edição. Um abraço. Fui.